Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 16. Então, respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós acabamos de ler a tua palavra, e eu peço a Deus ao Senhor que fale conosco. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, sentir o teu toque nessa noite. Deus, que nós possamos sair daqui, ó Deus, revigorados, ó Deus, em tua presença, cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Isso. Nós temos vivido uma época em que o Evangelho no Brasil está crescendo muito, muitas conversões, graças a Deus. Nós temos tomado espaço, né? O Evangelho tem tomado espaço e proporções que na história do Brasil nunca aconteceu. E nós temos visto como que as coisas têm acontecido. E eu preciso falar para vocês algumas coisas, e nós precisamos entender algumas coisas bem claras. Uma das coisas que eu mais procuro trabalhar com vocês, uma das coisas que eu mais busco trabalhar com vocês, tanto nas ministrações como no dia a dia de nós, como mocidade da Igreja Batista, como jovens da Igreja Batista, é a questão da maturidade, de amadurecer na fé, de entender algumas coisas na fé. Por quê? Tudo fica mais fácil e tudo fica mais tranquilo quando você amadurece. Alguns problemas que, quando a gente era mais novo, era o fim do mundo para a gente, hoje a gente olha para trás e pensa: não, eu ficava sofrendo por causa daquilo, que é bobagem daquele trem. O que é isso? É o amadurecimento chegando. E aí eu quero falar para vocês um pouquinho em cima disso. Hoje, nós temos, apesar de todo esse crescimento, apesar de toda essa expansão, eu vejo que muitas vezes acontece uma banalização daquilo que é sagrado, daquilo que é santo. Inclusive do nome e da presença de Deus. E isso é um sinal terrível, terrível. Nesse caso aqui, Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno. E ele, como rei de Israel, ele não podia ficar naquela posição e não podia permanecer naquela posição. E um servo de Saul profere essas palavras a respeito de Davi. Nessa época aqui, é bem provável que Davi tinha entre 14 e 17 anos, mais ou menos, na média, aí, né? Uns 15 anos na média. E esse servo de Saul já profere essas palavras tão fortes a respeito de um adolescente. É bem provável que depois eu fale um pouco mais a respeito de cada característica dessa de Davi para vocês. Me parece que eu falei isso aqui, um pouco sobre isso logo no início, mas eu quero depois falar para vocês. Mas hoje eu quero me concentrar em apenas uma coisa que está aqui nesse versículo e que para mim é mais importante do que todas as outras características que esse servo fala sobre Davi. Ele fala o seguinte, no finalzinho fala assim: olha, o Senhor é com ele. Ele dá várias características de Davi. Sisudo em palavras, ou seja, um rapaz que dominava bem o falar com 15 anos. Isso é extremamente difícil, né? De gentil aparência, guerreiro valoroso, né? Valente. Isso de um menino de 15 anos.
Isso causa até estranheza para a gente, mas o principal que ele fala é: o Senhor é com ele. E isso a gente precisa pensar um pouquinho a respeito disso, porque hoje a gente vê tanta gente falando: olha, Deus está comigo, Deus está comigo, eu sou de Deus. E com características e atitudes que não demonstram em nada e não corroboram essa afirmação. A pergunta é: como eu posso entender que Deus realmente está comigo? Como eu posso realmente saber que Deus está comigo? Existem alguns indícios disso e alguns caminhos que a gente pode trilhar, mas no final tudo vai voltar para uma única e simples coisinha: pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: como você prova que Deus está com você? Responde para ela. A maneira que as pessoas costumam observar isso, a maneira como as pessoas procuram provar que Deus está com elas, no meu entender, é a mais rasa e a mais pobre e pequena delas. Se é que prova realmente que está com Deus, que é a unção. Muita gente baseia o fato de Deus estar com ele simplesmente na unção. Fala comigo assim: unção. Outros não. Não é isso que eu quero falar, não estou brincando. Fala assim comigo: unção é a capacitação dada por Deus para executar uma função ou um propósito. Simplesmente isso. Só. Agora, diante dessa definição do que é unção, fica provado que Deus está com uma pessoa só por causa dessa capacitação? Não. Ela pode ser um indício, mas não prova. Ela pode ser um indício que realmente Deus está com essa pessoa, mas não mostra que Deus está com ela. Porque nós estamos acostumados a relacionar a unção de Deus e a essa capacitação dada por Deus a algumas sensações físicas, né? Se Deus arrepia, se eu arrepio, Deus está comigo, velho. Não, hoje eu senti Deus. Se esse cabelinho aqui, ó, subir, nó, hoje o culto foi uma bênção. Mas se o cabelinho ficar deitado, não, Deus não veio não, né? Hoje o culto. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa porque ela ora e as coisas acontecem, porque ela prega e fala bonito. A gente pensa: nossa, esse cara é de Deus demais. Esse aí está cheio de Deus. A gente confunde a oratória, né? Técnicas de oratória com unção, com o poder de Deus. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu me lembro muito bem, uma vez, um pastor falando o seguinte, que ele estava numa convenção de pastores em São Paulo, há muitos anos atrás. Estava numa convenção de pastores
E na época, Tancredo Neves ia concorrer à presidência da República. Muitos aqui não eram nem nascidos. Quem aqui nasceu 86? De 86 para cá? Tá vendo? Galeraça. Mas o que esse pastor falou? Ele falou assim, olha, depois de ver todos aqueles pastores falando, homens de Deus falando, depois de presenciar toda aquela apresentação e todas aquelas falas, eles resolveram dar oportunidade para o Tancredo Neves falar. E diz que quando ele subiu, ele falou tão bem que o povo nem lembrava mais das pregações. Ele tinha capacidade de falar bem. Mas isso não mostra, pelo fato de ele ter falado bem, aquilo ter ficado na cabeça das pessoas, não mostrava que Deus estava com ele. Foi dada a ele uma capacidade para falar bem em público. Assim como algumas pessoas é dada a capacidade para se tornarem médicos, engenheiros, advogados, jogadores de futebol, empresários e tantas outras coisas. Mas isso não prova, é só uma capacitação. Quer ver como é que a gente... Isso é tão raso? Quantos aqui já ouviram falar do tabernáculo de Moisés? Já leram alguma coisa, viram uma pregação, alguma coisinha? Levanta a mão, deixa eu ver. Nossa, muita gente ainda não ouviu falar do tabernáculo de Moisés? Ok. Mas vocês que já ouviram e já leram ou qualquer coisa a respeito do tabernáculo de Moisés, me fala o nome do principal homem a quem Deus capacitou para construir o tabernáculo. Quem sabe? Tabernáculo. Bezalel. No meio de tantas essas pessoas, só o brasileiro sabia. Por quê? De lá para cá, depois que construiu, o nome dele não é citado mais, não se fala mais. Então, nós não podemos medir simplesmente pela unção o fato de Deus estar com a gente ou não. Pode ser, volto a repetir, pode ser um indício? Pode, mas não é a base. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Rogério, mas como que um cara ora, o cara faz aquilo, o cara não sei o que tem, e o cara isso e aquilo. E daí? Qual que é o problema? Ah, mas o cara ora, as coisas acontecem. E? Quem faz as coisas acontecer? Deus. Quem faz as coisas acontecer é Deus. Então a unção, ela é o mais raso de tudo isso. Algumas pessoas hoje estão confundindo barulho com unção. Se faz barulho, está ungido. Se não faz barulho, não está ungido. Fala comigo assim: barulho gera excitação, não unção. Eu não sou contra barulho. Eu tenho problema com barulho desorganizado. Isso me atrapalha. Até que barulho organizado, você vai ver uma orquestra sinfônica, tem barulho. Ok? Mas é um barulho organizado. Mas se confunde hoje barulho com unção. Se o culto foi barulhento, o culto foi ungido. Se o culto foi... Nossa, está ungido, cara. Mas se não foi... Não, a unção de Deus não estava lá. Isso a gente não pode confundir isso. Amém? Agora vamos para aquilo que eu quero falar, sobre o que mostra de verdade que Deus está com a gente. Atos capítulo 1, versículo 8, o que fala lá? Sem abrir a Bíblia, quem sabe?
Vai. Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da... Ok. O testemunho de vida, esse mostra se Deus está com você ou não. Se o Senhor está com você ou não. E testemunhar, como todas as outras coisas no reino, isso não pode ser forçado. É natural. Durante muito tempo, correu uma frase que dizia o seguinte: a gente conhece a pessoa pelas atitudes. A Bíblia fala que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Você vai conhecer a pessoa pelo fruto que ela dá, por quem ela é, como ela anda, como ela demonstra e o tanto da presença de Deus na vida dela. Só que isso não pode ser forçado. Ninguém consegue fingir 24 horas por dia. O fato de Deus estar com você, de Deus estar em você, a transformação dele e a transformação que vem do sangue dele, ela vai atuando sobre a sua vida. Cuidado com ela aí. Atuando sobre a sua vida. Pega ela. Tadinho. Assustou. Vai atuando a sua vida de forma que a pessoa de Cristo começa a atuar em você, e você começa a agir como Cristo, e mais importante do que agir como Cristo é reagir como Cristo. Se você quer realmente observar uma pessoa, observa como ela reage às situações. Qual é a reação dela nas situações? Uma vez eu estava no seminário e eu me lembro que um pouco antes disso o Henrique até falou comigo assim: falou, Rogério, tem gente que tem estupim curto. Você não tem estupim. É na hora. É na lata. E eu vi que eu precisava ser tratado nisso, né? E aí no seminário uma vez eu estava direcionando a parte do louvor, liderando a parte do louvor no seminário, e aí pediram uma reunião. E vamos fazer reunião com toda a equipe lá do seminário de louvor do turno da noite. E eu estudava mais de manhã. Aí estou lá, fiquei lá à noite por causa da reunião e tal. E falei assim: olha, quem quer falar alguma coisa? Pode falar. Aí algumas pessoas se manifestaram e tal, de repente um rapaz virou e falou assim, na frente de todo mundo, falou assim: olha, Rogério, eu quero te dizer uma coisa, que eu nunca estive debaixo de uma liderança tão incompetente como a sua. Os primeiros 2 segundos, eu planejei a morte dele. Nos outros 10 minutos eu pedi perdão a Deus. Mas a reação na hora, a vontade, era de pegar esse menino e esganá-lo. Esganar. Eu falei: menino, você nem me conhece. E a tendência nossa, quando alguém nos agride, a nossa tendência é nos defender agredindo ainda mais. Você quer ver quando o argumento de uma pessoa acaba? Você quer saber quando o argumento dela acabou, ela não tem mais argumento? Ela começa a te julgar e a te condenar. Geralmente, fulano, você é isso, você não sei o que tem, mas não sei o que tem, não, mas eu fiz isso por causa disso, daquilo, não sei o que tem. Aí você pufa no argumento, aí por fim fala assim: e você? Pode saber, acabou os argumentos, filho. Tem argumento mais.
E você? Você também é isso, você também é aquilo. Então, a melhor maneira de testemunhar é quando nós reagimos como Cristo reagia. A Bíblia fala que ele foi como ovelha muda. A Bíblia fala que ele não ergueu a voz. Uma vez o discípulo virou para ele assim, aqui, ô Jesus, fala um negócio para o senhor quer que eu mande descer fogo do céu e acabar com essa raça toda desses caras aqui? Ó? Ele falou assim, meu filho, você está doido? No Getsêmani, Pedro foi lá e na orelha de Malco. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Ninguém fica mirando a orelha para cortar. Ninguém com uma espada fica olhando para você e fala assim, não, vou cortar a sua orelha, vou cortar a sua orelha. Vai mirar a orelha? O cara queria matar. Certamente o Malco esquivou e cortou a orelha dele, né? Jesus pegou, para de bobagem, menino, faz assim não. Cristo até afirma e fala assim, olha, você acha que se eu quisesse, Deus e pedisse a Deus, ele não ia mandar miríades de anjos aqui para me defender? Então, muitas vezes, a gente pensa que dar testemunho de Jesus é simplesmente pegar uma Bíblia, ou andar com a Bíblia no celular, vir para o culto e falar, não, eu sou crente, cara, eu sou evangélico. Isso não é testemunhar. Isso não é testemunhar. Porque a Bíblia fala que nós recebemos poder de Deus, poder que vem do alto, da presença do Espírito Santo, para testemunhar. E o que é isso? É você mostrar que Cristo realmente morreu e ressuscitou, para que as pessoas alcançassem a salvação. É você ter a vida de Cristo operando em você. Essa semana uma aluna virou para mim e falou assim, Rogério, fala um negócio com você, eu fico ansiosa demais, eu sou ansiosa demais. Eu falei, beleza, menino, também. Ela, nossa, não dá, eu tenho que fazer uma prova, aí eu não consigo comer direito, meu corpo não sei o que tem. Eu falei, cara, que bom, eu também. Eu sou ansioso demais. E uma das coisas que eu acho mais terríveis para nós, que somos seres humanos, é brigar com a tal da ansiedade. Até um dia que eu escutei uma frase, e li no livro, né, melhor dizendo, o seguinte, desiste. Desiste. Por que desistir? Porque enquanto a gente ficar lutando, eu não vou ficar ansioso, na quarta vez que fala já está. É melhor deixar que a pessoa de Cristo atue em mim, para que seja a calma dele, a paz dele. Entende? Não a minha, porque a minha é falha. E eu já percebi uma coisa, eu não consigo. Eu perco, fácil. Todas as vezes eu perco fácil. Teve uma vez que meu negócio, uma das dificuldades que eu tinha era trânsito. Eu devo ser um dos poucos homens que não gosta de dirigir. A maior parte dos homens são apaixonados com o carro e apaixonados com a direção. Eu não gosto. Eu dou glória a Deus que a Fabi ama dirigir. Quando sai, ela dirige. Eu não gosto de dirigir. E aí, vem eu, nervoso. E aí eu falei, gente, Deus, eu preciso ser tratado. Aí parei de dirigir. Como é que vai ser tratado? No trânsito você para de dirigir. Não tem jeito. Aí falou, não, eu tenho que dirigir, porque aí eu vou ser tratado. Aí saiu lá do Cristo para as Nações, vem dirigindo Antônio Carlos. E a minha sensação, todas as vezes que eu pegava o carro para dirigir, é que todo mundo ficava assim, ó. O Rogério está saindo de carro. Todo mundo vai sair de carro. E enchi a rua. E aí veio o Antônio Carlos. E eu falei, não, eu vou manter a pista. Eu tenho que aprender. Porque por mim sai cortando todo mundo. Eu falei, não, eu vou manter a pista que eu preciso aprender. E estou quietinho. E nós que somos homens, a gente sabe quanto é terrível ficar na direita, devagarzinho. E vai eu. E vai, aí para. Acelera, para.
Acelera, para. Acelera, para. E você quer ver um negócio que irrita? É quando está tudo agarrado, aí você chega lá na frente, não tem nada. Não tem nada. Nem o anjo não está lá no meio da pista, não tem nada. E está tudo agarrado. E eu falei, não, eu vou continuar, eu vou devagarzinho, não tem problema, eu vou devagar. E fui devagar. E vim descendo Antônio Carlos e tal. Aí chegou ali na Pampulha, tudo parado. E eu falei, Deus, eu não vou xingar, eu não vou murmurar, eu vou conseguir. Quando eu passei pela Pampulha, pelo Viu Brasil, como eu disse, não tinha nada. E aí comecei a descer feliz, falei, nó, fui aprovado, consegui, não xinguei, não murmurei, não briguei com ninguém, não falei nada. Deus, muito obrigado, eu consegui. Aí passa o motoqueiro e me fecha, falei, Deus, acabei de tomar bomba de novo. E aí, primeira coisa que me veio à cabeça, falei, gente, já pensou Jesus nesse trânsito? Tem gente que acha que Jesus ia ser igual Velozes e Furiosos, né, cara? Mas eu também não acho que ele ia ser uma tartaruga, não, entendeu? Mas eu acho que ele não ia ficar xingando. E quando eu fiz isso, eu falei, gente, eu preciso melhorar. Aí você pensa, nossa, mas uma coisa tão pequena. Não quero te ver apenas como Deus das grandes coisas. Deus é Deus das coisas grandes e das coisas pequenas. Você precisa dar testemunho nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Nós precisamos dessas coisas, precisamos entender essas coisas. Testemunhar é você ter a vida de Cristo. Presta atenção. Testemunhar é você ter a vida de Cristo operando na sua vida. Amém? O que a Bíblia fala? Já estou crucificado. Eu estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu só vou testemunhar de verdade quando as minhas atitudes forem decorrentes da presença de Cristo e da vida dele operando na minha vida. Porque a minha vida é falha. A minha paciência é falha. O meu amor é falho. O meu amor é interesseiro, a minha paciência é falha, o meu caminhar é falho, mas quando Cristo caminha, quando Cristo atua na minha vida, aí é outra história. Amém? O grande fator benigno do nosso testemunho é demonstrado quando não tentamos mostrar que somos bons e dignos de confiança, mas quando isso vem como resultado de mostrarmos quem é Deus e quem é Jesus, e que o Deus a quem nós servimos é digno de toda confiança. Às vezes nós tentamos fazer as coisas na nossa força, mas tem que ser Ele operando. A glória é dele, o poder é dele, a santidade é dele. Então não é forçar, não é mostrar que você é bom. Testemunhar de verdade a respeito das coisas de Deus não é mostrar que você é uma boa pessoa. É mostrar que Deus, que é bom, opera na sua vida. É diferente. Não é mostrar que, olha, não, eu sou uma pessoa de caráter, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa... Tem que ser mesmo, tomara que seja, porque sem isso também não conhece a Deus, não. Eu sou uma pessoa boa, eu sou bonzinho, eu sou isso, sou aquilo. Não é isso, é mostrar que Ele é bom e que a bondade dEle se manifesta através da minha vida em favor do outro. Isso é testemunhar. Mostrar que o amor dEle opera na minha vida em favor do outro. Não foi isso que Cristo fez? Sempre que eles vinham falar alguma coisa, Cristo sempre direcionava para o Pai. Fala, o Pai me enviou, o Pai fez isso, o Pai fez aquilo. Demonstrar que Deus é bom. Agora, como tem sido
Aliás, vamos fazer uma perguntinha. Hoje eu estou gostando das perguntinhas. A pessoa que está do seu lado, vira para ela, olha bem para ela. A gente fala assim, já tem logo uns caras que já... Já aproveita logo, né? Presta atenção. Pergunta para essa pessoa assim, ó, mas com essas palavras, tá? Fala assim, olha, se dependesse unicamente da vida que você leva, quanto Deus seria conhecido aqui na terra? Se dependesse da vida que você leva, quanto Deus seria conhecido na terra? Segunda, vira para ela de novo e fala assim, olha, é quase igual. Se dependesse unicamente da vida que você leva, como Deus seria conhecido na terra? Responder bem a essas perguntas mostra o testemunho que você dá. Repete comigo. Minhas atitudes mostram quem eu sou e o quanto Deus governa a minha vida. Isso é testemunhar. Através do seu testemunho, as pessoas vão saber que Deus está com você, que Ele anda com você. E não há maneira melhor de testemunhar do que deixar a vida de Cristo operar através de nós. Falar que é crente, carregar a Bíblia, vir à igreja, tudo isso é fácil. Eu acho fácil. Ainda mais hoje. Teve uma época que carregar a Bíblia era difícil. E só quem tinha coragem que fazia isso. Mas hoje, tem Bíblia até no celular. Mas testemunhar é você deixar Deus operar. É você deixar Deus governar. É você deixar o amor de Deus agir É você deixar o amor de Deus agir através da sua vida e você demonstrar isso amando as outras vidas. Um dos maiores testemunhos que você pode dar é quando você ama o perdido. Tem gente que está dentro da igreja e só se preocupa com seu próprio umbigo, com seu próprio bem-estar. Só quer saber de si mesmo. Olha, ministério não prova que Deus está com você. Não prova, não mostra que Deus está com você. Fazer as coisas na igreja não mostra que Deus está com você. É vida, é diferente, é muito mais profundo do que isso. Amém? E outra coisa que mostra muito também, que Deus está conosco, é a autoridade. Fala comigo, autoridade. E autoridade, ela não é a mesma coisa de poder. A Bíblia declara que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Toda hora eu lembro da música. Mas olha só como que as coisas que são referentes à Bíblia, ao reino de Deus, elas são diferentes e se chocam com aquilo que o mundo prega, com aquilo que o mundo ensina, com aquilo que o sistema ensina. Olha só o que a Bíblia fala. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 11. Olha, quando você tem um bom testemunho, lembre, coloque testemunho como a vida de Jesus Cristo em operação na minha vida. Guarde isso na sua cabeça. Quando você tem um bom testemunho, você está cercado, rodeado de autoridade. Jesus Cristo falou, olha, a autoridade que o Senhor me deu, eu estou dando para eles. E hoje não é... As pessoas confundem muito autoridade com poder. É diferente. É diferente. E as pessoas que lideram ou que fazem alguma coisa baseada em poder estão fadadas ao fracasso mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Aliás, eu quero pedir uma coisa para vocês, jovens, líderes de célula. Presta atenção, todo líder de célula, presta atenção. Quero falar para vocês uma coisa. Líder não é dono. Líder não é dono. Você não é dono da vida de ninguém. Não é assim que funcionam as coisas na Bíblia. Não é assim que funciona. A gente não determina as coisas. Uma vez eu vi uma cena que me deixou sofrendo. Mas como eu não era líder da mocidade, ainda não podia falar nada. Mas eu vi uma vez a pessoa falar assim, olha, a pessoa falou, não, eu não quero fazer tal coisa. Eu queria brincar, alguma coisa lá. Era num acampamento até. Quero fazer tal coisa. Não quero, não, você vai. Não quero, não, você vai. Não quero, não, você vai. Eu sou sua líder e eu estou falando para você ir, você tem que ir. Para com isso. Não existe isso. E o mais pesado disso tudo é porque o que Romanos fala, presta atenção nisso que eu vou falar para você agora. Romanos fala assim, olha, que toda potestade ou autoridade é instituída por Deus. Correto? Amém? Ok. E a Bíblia declara que toda autoridade, todo poder pertence a quem? A Jesus. Ou seja, toda pessoa que exerce algum tipo de autoridade, essa autoridade é representativa. O que é isso? Essa autoridade é a autoridade de Jesus. Ele está dentro do reino de Deus, ele está exercendo a autoridade sobre um povo que pertence a Deus. A autoridade é representativa. Ou seja, líder, você vai ter que dar conta disso tudo. Cuidado com o que você faz. Você está usando a autoridade e o poder que pertence a Jesus para oprimir outro? Nunca você pode fazer uma coisa dessa. Entendo que às vezes, como líder, nós precisamos dar as direções. Olha, vai funcionar assim. E líder precisa tomar essa decisão e precisa ter essa postura, porque senão não é líder. Mas nós não somos donos de ninguém. E você quer alcançar a autoridade, sirva primeiro. Foi assim que Jesus alcançou a autoridade. Ele não chegou botando banca. Ele poderia muito bem chegar e falar assim, aqui, olha, eu sou Jesus, cala a boca. Eu sou filho do homem, você é doido, mexendo comigo? Quieto aí, eu, doidinho. Mas ele, em vez de fazer isso, ele não toma por usurpação ser igual a Deus. Ele abre mão disso e serve, e servindo ele alcança a autoridade. Outra coisa que confunde muito, muitos acham que a autoridade vem decorrente de cargo. Cargo te dá poder, não te dá autoridade, é diferente.
É diferente. Quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. A autoridade ela tem que vir independente do cargo que você tem. Ela vem decorrente do testemunho que você dá, do testemunho que você tem. Você alcança a autoridade servindo as pessoas. Jesus alcança o ápice do plano dele se entregando na cruz, morrendo. A morte de cruz era a morte mais humilhante da época. Muitas pessoas acham que aquele momento ali de Jesus crucificado, com os 2 malfeitores ao lado dele, foi um momento, aquele momento ali, estava acontecendo só com os 3. Não! A história fala que em um determinado período, Roma chegou a crucificar cerca de 500 pessoas por dia. Para os romanos, para aquele povo, aquilo era comum, era uma cena comum, ver o povo lá crucificado. Tanto é que se você ler a Bíblia, você vai ver que eles só se assustam quando tudo escurece e a terra treme. Aí eles se assustam. Até então, era um dia especial para aqueles que conheciam a Jesus, os discípulos dele, e para aqueles que conheciam a promessa e haviam reconhecido Jesus como Senhor. Eles sabiam o que estava acontecendo. Os outros estavam vendo aquilo ali todo dia. Então você precisa entender como que você vai mostrar. Não é mostrar para os outros, é mostrar para o mundo que Deus está com você. Esse cara, ele ficava servindo no palácio, e se tem uma coisa que me encuca, e que eu já pensei sobre isso, já pesquisei milhões de vezes, é como que um cara que servia no palácio conseguiu enxergar todas essas coisas em Davi, que vivia no pasto, atrás de ovelha. Isso devia ser uma evidência extremamente forte na vida de Davi, porque ele fala, olha, tenho visto o filho de Jessé. Agora, mocidade, uma pergunta para vocês. O que será que as pessoas dizem quando eles veem os jovens aqui? O que será que as pessoas dizem quando eles veem você na rua, na escola, na faculdade? Será que as pessoas têm falado assim, nossa, tenho visto o jovem da Igreja Batista Central de Venda Nova. Aquilo é avacalhado que dói, só. Mexe com aquele trem, não. Ou será que, não, eu estou vendo o pessoal lá, os jovens lá, são pessoas de Deus, agarrados com Deus. A vida que eles levam demonstra realmente que Deus está com eles. As posturas que eles tomam realmente mostram que Deus está com eles. Eu volto a perguntar, se dependesse única e exclusivamente da vida que você leva, como Deus seria conhecido na terra? Davi, logo depois desse episódio, um tempo depois, ele vê Golias afrontando lá, fala, que esse doidão incircunciso está afrontando aí o exército de Deus vivo? O senhor é doido. Autoridade. Havia uma coisa tão forte na vida de Davi, que eles deixaram, mesmo que sendo um plano meio doidão lá de Saul, de fazer Davi de isca, eles arriscaram e mandaram Davi. Nem a armadura serviu nele, o cara não estava acostumado com aquilo. Que tipo de vida você está levando? Será que o nosso testemunho dura no acampamento? Eu estou cansado disso, cara. Estou cansado disso. De crente de acampamento. Estou cansado. Porque lá é fácil demais, brother. Lá é fácil demais. É culto de manhã e de noite. Não vai para lugar nenhum, cara. Só fica lá no sítio. Lá, ser crente lá... Chup-chup. Ou nós vamos fazer como os
alguns fizeram no decorrer da história, que se isolaram completamente do mundo, achando que assim alcançariam a santidade. Vamos para um canto e vamos ficar lá o dia inteiro, nossa vida inteira lá nesse canto, e lá a gente vai ser santo. Nem assim os caras conseguiram. Que tipo de vida que você leva hoje? Quantos aqui hoje já não tem mais o mesmo brilho que demonstraram no acampamento? A mesma garra, a mesma vontade, o mesmo desejo de servir, e de participar, e de fazer, e de expandir o reino. Nós estamos há poucos dias que passou o acampamento e aquele incêndio todo já acabou. Aquele fogo todo já acabou. Deus está com você ou não? As pessoas que não conhecem a Deus, ou que pelo menos não têm um relacionamento íntimo com Deus, percebem que Ele está com você através da vida que você leva? Hoje, existe uma pressão grande em cima das pessoas, né? E principalmente de quem é adolescente, jovem. Se você não cede a essas pressões, você está fora do esquema. Está fora do jogo. Eu estava conversando com uma pessoa que estava fazendo o trabalho para mim, ele é um empreiteiro, e ele estava falando comigo o seguinte, ele falou assim: Rogério, se você não molhar a mão dos caras, você não consegue serviço, não faz nada não. Eu falei, mas como assim, cara? Eu falei, não, tem que cobrar mais caro, porque aí um pega uma grana, o outro também pega, o outro também pega, o outro também pega, para você poder fazer o serviço, porque senão não tem jeito. A corrupção. E não é, a gente quando pensa em corrupção, a gente já pensa logo em milhões de reais e milhões de... Tem gente que se corrompe por causa de uma passagem de ônibus, cara. Por causa de uma passagem de ônibus. Por causa de um troco errado que alguém dá, não devolve. Complicado isso. Complicado isso. Eu não quero mais ouvir notícias e coisas de que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Eu estava ministrando para uns jovens uns dias atrás, não são daqui não, e eu estava falando para eles que, falando um negócio para você, jovem já é considerado tudo doido. Jovem já é considerado tudo maluquete. Então, seja maluco para Deus, seja doido com Deus, cara. Já vão te chamar de doido mesmo. Tão doido por doido que seja doido com Deus. Seja doido por Deus. Fé. Você precisa acreditar que Deus está com você. E agora a gente entra num ponto crucial de tudo que eu falei com você. Por quê? Fé não se prova.
fé se vive. Você não prova. A sua fé vai ser provada, mas você não precisa provar que você tem fé, você precisa viver em fé. Quem se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador, não é isso que a Bíblia fala? Então você precisa ter fé. Deus está comigo? Tá. Como é que você prova? Não preciso provar. Por que não precisa provar? Porque é fé. E aquilo que se prova deixa de ser fé, é ciência. E ciência não tem nada a ver com fé. Olha para você ver como são as coisas. Eu cheguei perto de um professor meu de filosofia e fiquei todo feliz porque eles descobriram uma área no cérebro que só é ativada quando a pessoa tem uma experiência espiritual. Olha que doido, cara. Está sendo chamado de a quarta inteligência, sabia disso? Falei, né? Chamando de quarta inteligência. Aí eu cheguei todo feliz com o meu professor de filosofia e falei assim: nossa, professor, você viu que doido? Agora eles provaram que tem um negócio lá e só ativa quando tem experiência espiritual. Nossa, agora como é que eles vão ter argumento? Ele falou assim: Rogério, fala um negócio para você. Tudo que é provado cientificamente não é decorrente de fé. E aquilo que não decorre de fé é pecado. Louco demais o cara, né, bicho? A cabeça do cara, velho. Ele falou assim: Rogério, se eles se provarem isso e mostrarem isso, aí que eles não vão acreditar mesmo. Não mostra nada, não prova nada, mas vai ser um argumento para eles, que vai cair do mesmo jeito como tudo caiu, mas não precisa provar, é fé. E eu tenho orado e pedido a Deus para que vocês tenham experiências de fé, e para que essas experiências mostrem que Deus está com você. Queridos, vou falar uma coisa para você. Eu sempre vou falar isso. Já falei 50 mil vezes e sempre vou falar isso. Em alguns momentos da vida, só vai sobrar você, Deus e a promessa. E você precisa crer. Porque tudo, muitas vezes, vai parecer que está tudo errado, que você acreditou errado, que você fez errado, que você entrou no buraco e que você está alinhado. Mas muitas vezes só vai sobrar você, Deus e a promessa. E você precisa crer. Como é que você vai provar numa hora dessa? Não tem jeito de provar, cara, só fé. E você vai ter que falar: Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Todo mundo fala que não, mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu vou falar uma coisa para você. Quando eu acredito numa coisa e eu sei que foi Deus que falou comigo, pode chover de baixo para cima. Pode rolar, montanha pode ficar ao contrário, pode acontecer o que for, não quer saber. Deus falou comigo. Estou respaldado pela palavra dele. Ele está comigo. Ponto final. Uma vez aconteceu um negócio muito sério, o cara falou assim: e aí? E aí? Onde é que está seu Deus agora? Eu falei: no mesmo lugar que ele sempre esteve. Porque você quer conhecer? Eu vou lá te apresentar para ele. Amém? Vocês estão crentes? Olha, falar que Deus está com você é fácil. Já viu como é que o pessoal usa graças a Deus hoje? Todo mundo usa graças a Deus assim, automático, né? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero ver a vida de Cristo operando na sua vida. Vamos ficar de pé. Essa semana, eu senti algo muito forte. De que
Muitos jovens estão passando por dificuldades. E está difícil manter aquilo que alcançou em Deus. Eu sei que muitos estão passando por dificuldades em várias áreas. Alguns eu tenho ciência disso, conhecimento disso, outros não. Mas eu quero dizer uma coisa para você agora. O melhor momento do mundo perceber e das pessoas entenderem que Deus está com você é nos momentos difíceis. Não era para ser assim, mas já é. É nos momentos difíceis é que você precisa bater o pé e falar: não, olha, eu sei que Deus está comigo. E o mundo vai ver que Ele está comigo por causa da minha postura. Quando está tudo tranquilo, quando está tudo na paz, na bonança, a gente não escuta nenhum grito de clamor a Deus. Jesus atravessou o que é chamado de Mar da Galileia muitas vezes com discípulos. Mas você só vê os discípulos clamando quando a tempestade veio. E talvez você esteja sentindo dificuldade até mesmo de acreditar que Deus permanece com você. Agora eu quero te dizer uma coisa: quando Deus segura a mão de alguém, esse alguém pode até largar a mão dele, mas Deus não larga não. Deus não abandona. Não é do caráter de Deus abandonar ninguém. Não faz parte dele abandonar ninguém. E a Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão fechados para não ouvir o clamor. E a mão dele não está encolhida para ele não estender. A Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. E Deus não vai te desprezar. Ele não te desprezou. E Ele vai te dar condições de mostrar através da sua vida que Ele está com você. Mas antes das pessoas acreditarem e antes das pessoas enxergarem isso, você precisa acreditar e você precisa enxergar. Fala comigo assim: o primeiro testemunho tem que ser para mim mesmo. Você pode me chamar de louco, mas muitas vezes eu cheguei na frente do espelho e falei: Rogério, presta atenção, negão. Deus não deixou de te amar não, cara. Ele não vai te abandonar, cara. Presta atenção, Rogério. Muitas vezes eu ministrei para mim mesmo, eu preguei para mim mesmo. Mesmo, a Bíblia aberta, Rogério, escuta a palavra. Olha o que a palavra de Deus está falando, negão. Presta atenção. É isso.
Feche os seus olhos um instante. Pensa um pouco na sua vida, no que você tem vivido. Pensa um pouco em como anda o fogo que foi aceso no seu coração. Pensa um pouco em como Deus seria conhecido se dependesse exclusivamente da sua vida. Você que está aqui nessa noite hoje, que talvez ainda não tenha confessado Jesus publicamente como Senhor da sua vida, mas entendeu hoje que Ele é Senhor, e você quer ter a certeza de que Ele está com você, e você quer entregar a sua vida para Ele, levante a sua mão. Tem alguém? Tem alguém? Se tiver alguém, levante a mão. Eu quero só orar por você. Não? Isso, permaneça de olhos fechados. Jovens, a Bíblia declara que Ele nos escolheu porque nós somos fortes. Não deixa ninguém dizer o contrário. Não deixa o mundo dizer o contrário. Não deixa a circunstância dizer o contrário. Deus te escolheu. Ele te chamou para isso. Deus está com você. Ponto final. Você foi comprado por um preço alto. Preço de sangue. E da mão dele ninguém pode tirar você. Não deixa que a circunstância determine o seu testemunho. Não deixa nada abalar a fé que você tem nele, a certeza de que Ele está com você e você está com Ele. Deus é Deus. E a palavra fala que Deus vela pela palavra dele para fazê-la cumprir. E se Deus prometeu para você algo, Ele vai fazer. Não importa quanto tempo demore. Quem está passando por essas circunstâncias difíceis e precisa de oração, levante a mão. Eu quero orar por você. Deus, o Senhor sabe tudo o que acontece com essas pessoas, o que está acontecendo.
Eu peço a Deus, ao Senhor, que mais uma vez manifeste a tua glória, Deus, o teu poder. E que o Senhor possa, Deus, o teu Espírito possa ensinar aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja ensinar, ó Deus, com toda essa situação, com todas essas coisas que estão acontecendo. E que eles possam, Deus, aprender rápido, ó Deus, e assim aprofundar um pouco mais na presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, não permita que a circunstância determine nada na vida dessas pessoas, nem que as mentiras do diabo penetrem na vida, na mente deles. Deus, mas que eles tenham convicção a cada dia, a cada instante, de que o Senhor é um Deus fiel. De que o Senhor é um Deus fiel. E o Senhor não falha, nunca falhou e não vai falhar. E que o Senhor é o Deus que